os fundos, eles anseiam por bons negócios. Não tem tanto bom negócio assim, né? Quando surge um bom negócio na sua frente, você olha e você fala, cara, isso aqui é diferente. E não só os negócios, mas as pessoas dentro do negócio. Essa galera aqui é uma galera que tá comprometida para fazer isso aqui dar certo. Eles não vão largar o osso. É uma galera que tá, cara, all in nisso aqui. Tá realmente com a energia delas depositada nisso. O corpo e alma tá ali. Um time que não vai parar de executar e um time que já executou no passado em outros lugares. Então o fundo, quando chega, ele olha e fala, pô, legal, uma galera experiente que tá fazendo isso aqui. Que já fez e que tá tendo resultados interessantes. Então foi aí nesse contexto que a gente conseguiu esse term sheet, né, que é uma carta de investimentos, basicamente, que o investidor ele se compromete, ele fala, ó, vou investir dinheiro em você. Você pode, inclusive, buscar outras pessoas que queiram entrar nesses termos, né, dentro desse processo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Deal Making Podcast. Aqui eu trago pessoas que estão realmente trilhando a jornada empresarial, a jornada empreendedora, sempre trazendo os bastidores, contando como é que funciona, na real. Isso aqui não é curso, isso aqui não é palestra, isso aqui é uma conversa de empresário para empresário, de mentor para mentor, e hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui um grande amigo, alguém que eu admiro muito, como pessoa e também por já ter percorrido passos da jornada empreendedora que para muita gente é utopia, é uma mera possibilidade, chega a ser um sonho. Não, isso não é para mim. E por isso eu trago hoje aqui para conversar com a gente, Rodrigo Maroja, meu amigo. Um prazer estar aqui Muito hoje. Bem-vindo, privilégio ter você aqui comigo hoje, amigo. Obrigado pelo convite, Brian. Muito feliz aqui de estar compartilhando um pouco da minha jornada aqui, trajetória com o pessoal. Espero que o papo aqui seja muito proveitoso pra Não, galera. vai ser com certeza. E olha, eu vou pedir para que ele próprio cuide de explicar para vocês essa jornada, onde ela começou. Porque ela começou de onde a jornada de muitos empresários e empreendedores começa, que é dentro de uma empresa, uma carreira executiva. Percorreu várias empresas, vários caminhos, quando de repente, né, Rodrigo, você vai poder comentar isso com o pessoal, de repente aquele impulso. Conta como é que foi a tua jornada. Boa. Eu vou voltar um pouquinho e aí depois eu dou um zoom um pouco nessa parte do empreender mesmo, né? Mas eu sou lá de Brasília, eu sou filho de 2 professores, funcionários públicos, e fiz escola normal, estudei escola particular, depois fiz engenharia na faculdade e entrei no mundo profissional ali, no mundo de consultoria empresarial, uma empresa multinacional brasileira chamada Integration. Fiquei lá na Integration por 3 anos, depois eu conheci o mundo das startups, e aí quando eu conheci eu me apaixonei. A gente fala que tem um bichinho da startup, né? Tem o da startup e tem o do empreendedorismo. Vamos primeiro no da startup. Picou ali o bichinho da startup, eu vi que aquilo ali era para mim, e aí entrei na Cabify, ela tinha acabado de comprar a EasyTaxi, fui um consultor interno ali da Cabify durante um tempo, depois eu assumi uma posição de diretoria de operações na Easy, e aí depois eu saí da Easy, fui para Oyo, que era uma startup indiana que tinha entrado aqui no Brasil, e foi ali que começou a nascer ali a minha cabeça de empreendedor, tá? Então foi esse o momento que eu, depois de ter sido executivo, que eu olhei assim, eu falei, cara, eu acho que eu vi a galera que fez a Cabify, eu falei, pô, muito legal, acho que existe um caminho aqui para se fazer. Depois lá na Oi eu vi os indianos fazendo, eu falei, pô, interessante. Depois eu tive essa vontade de empreender, conheci ali 2 pessoas que eu me aproximei muito, que foi o Rafa e o Alex, e a gente junto começou a ter esse desejo de empreender, mas a gente ainda não sabia muito bem como canalizar essa vontade, assim. Então acho que foi a gênese do processo foi ali, foi nessa experiência corporativa ali dentro da Oi. Mas olha, tem um aspecto super legal, que aliás eu não conhecia de você, e a gente se assemelha até nisso, né? Eu também sou filho de 2 professores, fiz faculdade de engenharia, comecei minha carreira como executivo, como boa parte da minha audiência já sabe. Então a gente não nasceu com o empreendedorismo no DNA, porque a gente não herdou isso. Total. A gente tem aquelas rotinas, imagino que você, da mesma maneira que eu, de ter 2 períodos de férias por ano, pais professores, Sim, uma estabilidade, exatamente. aquela progressão, aquela noção de continuidade de tempo, aquela mira por um tempo, por um período
de jornada de trabalho cumprida, objetivando uma aposentadoria que daria ali condições para levar uma vida estável. Então essa foi a minha casa e Nossa, provavelmente foi a igualmente. sua. Foi a sua também. O bom aluno no colégio, o bom aluno na faculdade, aquele planejamento de uma carreira executiva até que a gente tem aquela visão, a gente vê uma oportunidade, a gente vê pessoas brilhantes fazendo coisas incríveis e a gente pensa, pô, será que isso é para mim também? Então, como é que foi? Agora conta aí a continuidade, porque aí você teve o vislumbre da oportunidade e da possibilidade. E aí, Rodrigão? Cara, eu vou só dar um passo para trás, porque eu gostei muito do que você falou, assim, essa parte da referência, né? Eu acho que tanto você quanto eu, a gente tem essa pegada de mentor, de querer ajudar, que eu acho que é um pouco do que a gente não teve. Então, os caminhos que a gente traçou, eles não foram caminhos que já estavam ali explorados. Não é que aquela trilha que você vai já está toda aberta. A gente meio que teve que ir abrindo a trilha e teve que ir descobrindo. Então, quando eu fui empreender, assim, eu nunca tinha empreendido. Eu não conhecia nenhum empreendedor. Os meus amigos, assim, dentro do meu ciclo de amizade, todo mundo era funcionário. Então, eu não conheci nenhum empreendedor. O primeiro empreendedor que eu conheci, que eu tive mais proximidade mesmo, assim, foi o meu ex-chefe da Cabify, que é o Pedro Meduna, e eu também conversei com o cara que era o fundador da Cabify, que era o Juan de Antônio, e para ele eu fiz algumas perguntas, assim. E quando você fala do vislumbre de empreender, assim, acho que a primeira coisa, uma coisa que me marcou muito foi quando eu virei para ele, eu falei, ele tinha feito MBA em Stanford, né? Nossa. E ele tinha fundado uma empresa que havia se tornado unicórnio ali. E eu perguntei para ele, eu falei, cara, eu pensava em fazer MBA, eu falei, que, assim, cabeça muito ainda de acadêmico, um pouco, né? De pô, vou fazer um tipo, MBA estudar para depois fazer. Isso, para depois fazer. E aí eu perguntei pra ele, falei, cara, qual foi a coisa mais interessante que você aprendeu no MBA? Ele contou uma história pra mim que mudou a minha maneira de pensar, assim, principalmente sobre MBA. Ele falou, cara, na minha faculdade eu conheci um cara que era um cara médio e esse cara vendeu a empresa dele por 100 milhões de dólares. E pra mim, né, ele falou, cara, essa grana pra mim na época era um negócio estratosférico. E ele pensou, cara, se esse cara consegue fazer, eu também consigo. Então acho que essa foi uma mudança de paradigma importante, assim, né, pra mim. Eu falei, putz, entendi. Então, o acreditar que eu posso, ele é um elemento fundamental dentro da equação de você se tornar um empreendedor. Então, e esse meu acreditar, ele foi construído aos poucos. Ele foi construído um pouco dentro desse ambiente empresarial, que eu vi ali os exemplos do que eu poderia fazer, mas ele também foi construído pela beirada. Então foi em pessoas que eu comecei a me conectar e essas pessoas começaram a abrir caminhos para mim. Eu entrei, na época que eu estava na Oio, em um grupo de empreendedorismo, desculpa, um grupo de marketing digital. Esse grupo era de um influenciador meio polêmico, que é o Ryan Santos, e lá eu comecei a conhecer empreendedores. Eu fui para um evento dele que tinham 40 empreendedores. E todos já tinham. Um dos pré-requisitos do evento era que você tinha que ter mais que R$1 milhão na conta e menos de 35 anos. Eu não tinha. Eu fui como convidado, mas as pessoas que estavam ali, elas tinham, e elas contaram como foi a trajetória delas. E depois de todo mundo ter contado a trajetória deles, eu falei, cara, essas pessoas, elas são pessoas boas, inteligentes, mas, cara, não tem nada demais. Como é que essas pessoas que não tem nada demais, todas estão ricas hoje, e eu, que sou um cara mega esforçado, que trabalho pra caramba 14 horas por dia, naquela época eu trabalhava, não tenho esse tipo de resultado. Tô aqui trabalhando, trocando meu tempo por salário. E a característica comum que todas essas pessoas tinham era execução. Elas tinham um viés para ação muito grande. E quando eu saí desse evento, mas tendo visto todos esses exemplos que eu vi ao longo da minha carreira corporativa, eu falei, cara, o que tá faltando para mim é colocar a cara e executar. Então foi ali que eu decidi que eu ia empreender. Mas olha o tanto de passos que eu tive que dar, né? Tanto de gente que eu tive que cruzar, de ambientes que eu tive que me inserir e pessoas que tiveram esse impacto na minha vida para somar tudo isso para eu ter a coragem de tomar a decisão de empreender. Ainda não foi empreender, né? Então, ainda depois de tomar essa decisão, eu gastei muito tempo até eu de fato tomar a ação para empreender. Isso é o que eu chamo um pouco de o time to action, né? Que é o tempo até a ação. Quanto tempo você gasta entre você ter a sua ideia até você implementar essa sua ideia? Esse meu tempo ele era muito dilatado antes. Hoje, ele é 0. Mas eu acho que essa é a grande característica do empreendedor. Ele não pensa tanto.
Porque ele entende que a informação que ele tem, por mais que ele estude, que ele se prepare, ela é limitada. O que gera informação? A ação. A ação gera informação. E essa foi a principal lição que eu aprendi nesse ato de empreender. Que quanto mais você age e põe a mão na massa e faz acontecer, mais isso vai gerando ação, mais isso vai gerando informação para você. E essa informação que é o que te coloca à frente dos outros para você criar uma ideia de negócio que é muito acima da média, que de fato faz o negócio transcender ali. E essa informação que advém da ação, ela é diferente da informação acadêmica que você obtém antes de agir. Quando você está num processo, vamos lá, preparatório, você está lá buscando referências, né? Que são livros, que são conhecimentos acadêmicos organizados, né? Mas são conhecimentos, não vou dizer genéricos, mas conhecimentos passados para o grande público. Como, Perfeito. olha, na maioria dos casos é assim que acontece. Agora, no seu caso, a informação só vem da sua ação na direção daquilo que você quer. Mas até aí, falando da tua jornada ainda, você estava trabalhando numa empresa, considerando a possibilidade de empreender, até que você, vendo pessoas que empreenderam e conseguiram, e fazendo ali algo que talvez hoje você fale, pô, isso não é o desejável, mas naquela época inevitável. Era comparação, falando, cara, eu tenho esse nível de preparo, eu acho que eu tenho esse nível de inteligência, eu acho que eu tenho essa disponibilidade, acho que eu tenho esses contatos. E, pô, aquele cara, segundo esse mesmo ranking, tentando equalizar, pô, eu sou igual ou até melhor que ele. Se ele conseguiu, eu também consigo. Tudo bem, isso validou a tua intenção de empreender. Mas aí me conta como é que Como foi que eu agi, né? aquela hora que você falou, cara, agora eu vou e ó, tô dando meu primeiro passo. Porque nisso você tem salário todo mês, Perfeito. você tem a tua vida razoavelmente planejada, estabilizada. Não lembro se você já estava casado, acho que não estava ainda. Mas como é que foi ali? Boa. Nessa época eu tava na Oil, né, então eu saí desse evento que eu falei e eu saí meio que transformado. Eu falei, cara, eu preciso empreender em alguma coisa. E a primeira experiência empreendedora que eu tive, de vida real, foi que eu criei uma empresa de carregar patinete. Não sei se você lembra aqueles patinetes que tinham na rua. É isso. Da Green e da Yellow. Yellow, exato. Então, eu tinha um amigo que trabalhava numa dessas empresas e ele falou, cara, tem uns caras aqui que estão fazendo, eles chamam de charger, que é o cara que vai lá, coleta o patinete e carrega e põe de volta na rua. E os caras estavam pagando uma grana interessante por isso. Eu fiz um business model, falei, cara, isso aqui tá dando muito dinheiro e é um trabalho simples de se fazer. E na época eu tinha guardado ali, eu acho que uns 30 mil reais, essa era minhas economias. Eu peguei essa grana, eu tinha vendido meu carro, então eu tinha mais uma grana que eu tinha acabado de vender o carro, eu tinha decidido ficar sem carro. Eu falei, pô, eu vou colocar esse dinheiro pra montar uma operação dessa. E aí eu fui no estacionamento do lado da minha casa, fiz um acordo com um cara que no período da noite, que o estacionamento não funcionava, eu iria utilizar para carregar patinete e de dia eu deixava tudo preparado para ele começar a operar o estacionamento dele. E a gente começou essa operação. Eu chamei 2 amigos meus pra gente começar isso. Eu trouxe os 2, eu pagando o salário deles, e a gente era um sócio, 30, um terço. E aí, cara, vários erros aqui que eu cometi, assim, a gente conseguiu montar a operação, tava dando 10 mil reais por mês de lucro, então que era ótimo, né, tinha investido 50, mas daí começou a dar problema, a prefeitura de São Paulo Naquela época era tudo muito inovador. Os próprios Chargers, eles tinham meio que uma concorrência entre si, faziam práticas desleais, eu falei, cara, isso aqui não tá dando muito certo, resolvi fechar, mas eu aprendi muita lição. Eu falei, e eu senti o gostinho de empreender. Eu fechei esse negócio com uma dívida de uns 10 mil reais, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha e fechei com uma dívida de uns 10 mil reais, mas na época eu tinha salário, eu falei, cara, beleza, eu vou dar conta disso. Mas aquilo ali me mostrou que era possível. Eu falei, cara, entendi o que é, agora o meu desafio é, beleza, vou criar um negócio. Como que a galera que cria negócio nesse mundo que eu tô aprendendo de startup faz? Ela vai lá e faz uma captação de dinheiro, faz uma captação inicial, e com essa grana, então ele não usa o capital próprio, né? Eu acho que essa é uma primeira lição importante para quem quer empreender, que é eu não preciso usar o meu dinheiro, e para quem já tem negócio também, eu não preciso necessariamente utilizar o meu dinheiro para alavancar o negócio. Eu posso usar o dinheiro de um capitalista, né? De alguém que vai colocar capital ali no meu negócio e usar o dinheiro dos outros para fazer o que eu quero fazer. A gente chama disso de other people's money, né? Então, o dinheiro dos outros.
Então, eu posso usar o dinheiro do outro, você faz muito, né? Tua especialidade é isso, né? Mas eu uso o dinheiro do outro para alavancar a minha ideia. Não precisa sair do meu próprio bolso. Inclusive, eu diluo o meu risco fazendo isso, né? A vida do empreendedor, ela já é arriscada. Você já está colocando ali teu suor, tua energia, né? A tua família, tá todo mundo envolvido ali naquele projeto. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro também. É colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Então, acho que essa foi uma lição importante que eu aprendi. E aí, eu junto com duas pessoas que estavam comigo, né? Que é o Rafa e o Alex lá na época da Oio, a gente foi num casamento. E aí, nesse casamento, a gente tomou umas e lá pras tantas da noite a gente falou, meu, vamos empreender? Tipo, a gente tem muita capacidade, galera boa, vamos colocar isso de pé? E, cara, a gente tomou a decisão ali. E aí a gente falou, beleza, vamos empreender então? Então bora. E aí a gente, após tomar essa decisão, a gente começou a marcar reuniões semanais pra definir o que a gente ia fazer. Então ali a gente tomou a decisão e aí já tinha um viés da ação muito mais rápido. Então vamos marcar uma reunião semanal pra empreender. Então você não precisa estar full time pra você mudar a direção da sua vida. Você pode começar a mudar a direção, um novo projeto, uma nova iniciativa empreendedora com 20% do seu tempo. Eu, inclusive, uso isso como um guia de vida. Eu sempre estou 80% no meu projeto principal e 20% fazendo outras coisas, como, por exemplo, estar aqui no podcast com você hoje. Então, nesses 20% que a gente começou a construir a ideia do que seria daqui ali no futuro. Agora, um ponto importante que você trouxe, eu queria que você agora, depois dessa maturidade toda, de já ter feito o primeiro empreendimento, segundo e depois vários, você desde o começo, um acerto que eu observo é que você já partiu para o empreendedorismo pensando em complementaridade, buscando sócios. Porque assim, não foi uma iniciativa que você falou, agora eu estou montando o meu negócio, eu virei o meu negócio, né? E eu queria que você comentasse nessas primeiras duas iniciativas, nesses primeiros dois movimentos. O que foi isso para você ter sócio? Boa. Cara, é uma pergunta muito boa, porque a principal lição que eu aprendi lá na empresa de patinetes foi sobre sociedade. Eu senti na pele muita coisa. Porque, por que eu fui atrás de sócio primeiro? Porque a empresa funcionava de madrugada. Então, eu trabalhava ao longo do dia, de noite eu ficava ali na operação até meia-noite, e aí depois eu ia dormir e meus sócios tocavam à madrugada. Então, eu não ia conseguir estar ali fisicamente sempre. Então, esse foi o motivo pelo qual eu trouxe sócio. O segundo foi que, cara, eu queria fazer com alguém ali, não queria dar eu acho que dar esse passo sozinho é um salto muito grande. Quando você tem outras pessoas para você dividir a carga, fica mais fácil de dar esse passo. Então, acho que esse foi um ponto também que contribuiu. Mas o que eu aprendi ali, cara, você o teu sócio, ele tem que ser alguém que você tem uma admiração. Esse é o primeiro ponto. Tem que ser alguém que você olhe e ela tá no mesmo momento de vida ou nível profissional que você. Se isso não tá refletido, né, se a competência não é a mesma, isso precisa se refletir no equity. Outra coisa, a entrega. Então tem que ser alguém que... a pessoa vai estar full time no projeto? Então é uma entrega um pouco maior. Eu era part-time, então é uma entrega um pouco menor. A pessoa coloca capital no projeto? Coloca, então é um percentual maior. Não coloca, um percentual menor. Então é você calibrar muito bem as participações no começo, de modo que os papéis e o risco que está sendo tomado, enfim, e a dedicação, tudo isso esteja equilibrado para, dali a 2, 3, 4 meses dentro da operação, você não olhar e falar, puta, cara, mas eu tô fazendo muito mais e só tenho esse percentual do negócio. Tô correndo muito mais risco. Por exemplo, eu tava colocando todo o dinheiro ali, eu era o cabeça tomador de decisão e o meu percentual ele era menor, ele era igual ao dos outros. Então tava injusta essa equação. Então quando eu vou começar daqui, o que eu já fiz? Já busquei pessoas que estão meus pares, né? Eram inclusive meus pares dentro da empresa. Tem uma experiência parecida, uma trajetória parecida de senioridade. E também competências complementares. Então, por exemplo, o Rafa, que era o meu sócio, ele era um cara mais estratégico do que eu. Então, o foco dele era estratégia. Ele era daí, tipo, você vai ser o CEO, Rafa, tá tudo bem. Eu era um cara de operações, né? Ou pelo menos achava que era. Depois eu descobri que, quando a gente foi executar, que eu tinha muitos gaps, né? Mas eu era um cara mais de operações, a minha experiência estava mais aí. O Alex, ele era um cara mais coringa. Ele jogava em mais áreas, mas ele já tinha feito marketing. Então a gente falou, pô, Alex, você é o único que já fez marketing, então vai pro marketing. E aí cada um meio que tinha esse espaço exclusivo.
Eu acho que isso é um ponto super importante. E por que senioridade é importante quando você vai definir isso? Porque se você não tem... se a pessoa não tem a senioridade que você espera de um sócio, você não consegue depositar confiança. E a confiança, ela é essencial para você ganhar velocidade. Porque se eu tenho que conferir todo o trabalho que você faz, quando eu sou seu sócio, a gente vai travar, porque a gente está replicando um trabalho. Então, qual que era a premissa? A premissa é, galera, a gente tem espaço exclusivo para atuar dentro do que a gente está fazendo, mas... Então, eu sou o dono, mas eu tenho que prestar conta. Então, assim, vou fazer um grande movimento, vamos comprar aqui, sei lá, vamos fechar um centro de distribuição. Eu não vou tomar essa decisão sozinho. Eu vou falar, galera, esse aqui é o centro de distribuição que a gente vai fechar, tem essas características, vai ser desse jeito. Vou montar o meu orçamento do meu time, galera, essa aqui é a estrutura, pensei nisso, vamos seguir desse jeito. Então, assim, eles faziam um sanity check do que eu fazia e eu fazia o da área deles. Mas a execução em si, a gente confiava 100% no outro para fazer. Inclusive, para daqui, a gente trouxe depois mais 2 pessoas dentro do corpo a gente chamou de cofundadores, né? Que foi o Gustavo e o Ricardo. O Gustavo em tecnologia, ele desenvolveu o aplicativo sozinho, e o Ricardo na parte de retail, comercial, criando toda a parte de inteligência comercial e também da execução do lado comercial. E esse grupo foi o grupo que conseguiu colocar de pé a tese da Daqui. Então vamos lá. Dentro da jornada, você percorreu... Bom, você teve uma origem como a minha, zero empreendedorismo no DNA. Percebeu, por uma experiência que você viveu, que existe uma possibilidade, você se comparou com pessoas, teve a convicção de que teria condições, experimentou, fez um primeiro empreendedorismo, ainda trabalhando, não saiu exatamente como você imaginava, mas você foi lá, fez uma entrega e encerrou o negócio, seguiu tua carreira executiva, encontrou novas pessoas, olhou novas possibilidades e aí falou, não, eu vou empreender com esses caras. Começou a marcar reuniões constantes, onde foi percebendo ali aonde eu me encaixo, onde cada um se encaixa, já tinha uma maturidade de um primeiro negócio que você tinha estruturado do começo ao fim, e aí falou, bom, beleza, tô aqui, CLT, bonitão, tenho minha remuneração, tenho meus dias de descanso remunerados ali, e agora, como é que foi aquele ponto que você falou, agora eu vou? Beleza. Acho que tudo isso foi uma construção, né? E aí, então eu, o Rafa e o Alex, a gente tava se reunindo uma vez por semana, aos sábados, e a Daqui começou a tomar forma, né? Foi bem no começo da pandemia isso. Então, no começo a gente estava pensando em uma outra tese, que era um negócio offline, de alimentação, mas com a vinda da pandemia a gente viu que o offline não ia dar certo para aquele momento. Então, a gente foi buscar uma tese que possibilitasse o online, né? Que mesmo confinado dentro de casa funcionaria bem. E aí a gente chegou na tese da Daqui. Isso foi então, a gente começou a falar em fevereiro de 20. A gente chega na tese em maio de 20. Tá? Então, uns 3 meses ali. Em paralelo, eu estava trabalhando. Eu fui até para uma outra empresa, fui para Cloud Kitchens. Mas isso eu já estava trabalhando na tese da Daqui aos fins de semana. O Alex e o Rafa seguiram na Oio, né? Então, eles ficaram lá, eu saí. Fui para essa outra empresa. Mas a gente se reunia nos fins de semana e tocava a vida CLT normal. E aí, a gente abre o CNPJ em julho, e aí em julho a gente já fala, galera, a gente precisa de um plano de pular full time pro negócio. Como é que a gente vai fazer? Então a gente falou, para ir full time, a empresa precisa ter pelo menos algum sinal de tração. Então a gente falou, até outubro, todo mundo vai full time pro negócio, tá? Então a gente fez outubro e novembro. Então o Alex foi o primeiro a ir em setembro, full time. Eu depois fui o segundo em outubro. E o Rafa foi em novembro. Então, os 3 em novembro estavam full time. E ali em novembro a gente começou um processo de captação. Então, até então, o que era a Daqui? A gente tinha um CNPJ, a gente tinha uma pessoa que a gente tinha contratado para ajudar a gente na prospecção de imóveis. Então, a gente não estava full time no negócio, a gente só fazia essa reunião no sábado. Mas a gente trouxe uma pessoa full time para executar a visão ali do negócio que a gente estava fazendo. Essa pessoa foi atrás de um ponto. Só para o pessoal que não conhece a Daqui é um aplicativo de entrega de supermercado que entrega em 15 minutos e ela opera a partir de dark stores, que são supermercados fechados para o público. Eles são especializados no delivery só. Então é 100% delivery. Então você não consegue ir lá dentro e comprar.
E aí você faz o seu pedido, esse pedido cai no back-office, o time monta o pedido, passa isso para o entregador e o entregador entrega ali para o cliente final. Então, a diferença dos aplicativos de delivery que a gente conhece é que a daqui ela não compra de um supermercado, ela é o supermercado, tá? Então, a daqui hoje está presente em região metropolitana de São Paulo e BH, tá? Então, para operar esse modelo, a gente precisava de um primeiro que a gente chama de dark store, que é esse armazém. E aí, o primeiro a gente começou a buscar, a gente contratou essa pessoa para buscar. Então, ele buscou o lugar, a gente aprovou, alugou o espaço, que era uma academia antiga, fez uma reforma ali básica, e até então, cada um de nós, eu, Rafa e o Alex, todo o dinheiro que a gente tinha investido, tinha sido 20 mil reais cada um. Então, assim, com 60 mil a gente colocou de pé a nossa primeira loja. Né? E essa pessoa trabalhando pra gente. Trabalhando part-time. Part-time. Essa pessoa, ela era full-time nesse projeto. Essa pessoa, inclusive, ela tomou a decisão de saída daqui. Ela falou, cara, eu acho que esse projeto não vai pra frente, não. Vou sair. E a gente teve que contratar uma outra pessoa pra ajudar a gente. Daí nisso veio o Gustavo, que foi o desenvolvedor, e o Ricardo, ele entrou no final, ele em dezembro, janeiro. Tá? Então, a gente foi crescendo o time. Em novembro para dezembro, a gente começou um processo de captação. E aí, nenhum de nós tinha feito captação de investimentos até então. A gente não conhecia ninguém que tinha feito. Na verdade, assim, a gente conhecia algumas pessoas que trabalhavam com isso, mas eles, empreendedores, não tinham feito. Então, eram pessoas que trabalhavam em fundos. Então, a gente acionou todo o nosso networking de pessoas que a gente conhecia para ajudar a gente a montar um pitch e validar esse pitch, né? Eles trabalhavam em fundos. E a gente tinha sido consultor, então a gente sabia montar apresentações de negócio boas. E a gente montou esse pitch inicial ali e foi passar o chapéu ali para todo mundo que a gente conhecia que tinha algum dinheiro. Né? Então a gente abordou... Family and Friends. Family and Friends. Então a gente abordou ali, cara, umas 50 pessoas. E acho que a gente captou uns 10, 15 cheques. E a nossa estratégia foi, a gente queria o que a gente chama de smart money, né? Que é a pessoa que, além de colocar o dinheiro, coloca também conhecimento. Então, a gente pensou para cada linha do P&L do nosso negócio, eu queria um investidor que manjasse daquela linha. Então, a gente tinha ali para garantir que a gente ia ter mais acesso às coisas. Assim. Você quase que montou um conselho. Isso, com os investidores. Só que de gente que ainda colocou dinheiro. Isso, exato. Colocou dinheiro e ainda aportou senioridade, experiência, maturidade... que poderia acelerar portas, os progressos. Assim, acho que principalmente abrir portas de coisas que a gente ainda não conhecia muito bem. A verdade é que o modelo da Daqui, ele é um modelo muito difícil. E que ele é muito complexo, né, cara? Você vai desde a compra do produto, armazenamento no CD, depois distribuição para a loja, depois operação da loja, operação de entregador, cliente, entrega para o cliente e ainda tem o atendimento ao cliente. Então é uma jornada longa essa. A gente foi muito inocente, a gente não sabia que era tão difícil. Quando a gente começou, a gente falou, cara, vamos fazer, porque vai dar certo. Né? Acho que a ingenuidade ela é importante também aqui no começo. É verdade. E, enfim, daí colocamos de pé, começamos o aplicativo ele foi desenvolvido, e em dezembro a gente fechou a rodada e conseguimos captar 1,2 milhões de reais, né? O que pra gente era um dinheiro infinito na época. Eu tinha minhas reservas de dinheiro... eu e o Alex e o Rafa, a gente tomou a decisão ali, acho que essa foi uma decisão importante, a gente falou, cara, se o negócio não virar até junho, a gente pula fora, que era até onde duravam as nossas reservas ali num burn controlado. Então a gente ficou sem salário, depois que a gente ficou full time, só pagava o time, e esse dinheiro era o dinheiro que tinha que dar até a gente fazer a nossa próxima rodada, que a gente esperava começar a conversar em março ali com as pessoas, e enfim, para ver se ia surgir alguma coisa nesse sentido. Quando você fez a primeira rodada, e a gente nunca conversou sobre isso, essa primeira, quando você colocava milestones ali, né, a serem alcançados ali, que normalmente é o mote do pitch, né, que você faz lá, que é o seguinte, olha, eu não consigo garantir que isso aqui já vai estar lucrativo para retornar o seu dinheiro, mas eu consigo garantir, eu consigo indicar que eu vou trabalhar violentamente, dedicadamente, exclusivamente para alcançar certos milestones. Perfeito. Quando você fez a primeira rodada, isso é curiosidade, vai até onde você pode revelar. O que você dava de milestones assim? Qual era o objetivo do uso desse 1 milhão e 200? Cara, o objetivo desse dinheiro era fazer a validação da ideia. Então era achar o product market fit, né? Então a gente tinha ali uma tese de negócios, né? Que ela tinha hipóteses. O que é uma hipótese? Uma hipotese, uma tese fraca.
Então a gente tinha que validar essas teses fracas, transformando-as em teses fortes. Como que você faz isso? Através de experimentos. Por exemplo, eu tenho uma hipótese que esse modelo vai ter demanda. A gente não sabia se ia ter demanda no Brasil. Essa é, inclusive, a principal hipótese da maior parte inicial dos negócios. Fala, cara, eu acho que vai ter. Mas vai ter mesmo ou não? Como é que você atesta que existe a demanda, Exato, né? principalmente para um negócio novo. Comprar supermercado online existia, né? Tinha Rappi na época, tinha Corner Shop, mas não era uma coisa tão grande. E nem que entregava no domingo à noite, como eu já consumi muitas vezes, em 14 minutos chega lá o presunto fatiado. Que você pediu, né? Que na época tinha uma taxa de erro delivery de supermercado de 20%. Ou seja, 1 em cada 5 pedidos tinha algum problema. Às vezes até mais do que um problema, tá? Então, assim, era um negócio... Pô, legal, vou fazer um delivery muito melhor do que todos os outros, né? Que entrega o que você pediu em 15 minutos sem erro. Então, era uma proposta forte versus o que tinha no mercado. Mas, legal, mas as pessoas vão querer baixar mais um aplicativo? Quem quer baixar mais um aplicativo? Né? E outra, eu vou conseguir colocar esse produto na mão de muita gente? Porque essa tese, ela precisa ser grande. Porque pequeno, você não consegue sustentar um supermercado. Você tem que ter demanda. E eu não vou ter ali o tráfego de transeuntes em frente ao mercado que vão gerar demanda natural por ali. Então, era todo o modelo construído para o delivery. Então, era um negócio diferente. A gente não sabia se isso ia ter demanda, né? Então, essa grana era para colocar de pé a primeira loja e para testar se tinha demanda ou não. Então, esse era o objetivo. Então, quando a gente começa, a gente lançou dia 15 de janeiro, às 15 horas, 15 minutos e 15 segundos, porque a gente queria bater no 15, né? E que entregava em 15 minutos. E quando a gente lança, o negócio, ele começa... Teve 21 pedidos no primeiro dia. A gente falou, pô, legal, 21 pedidos. Pra você ter uma ideia, um restaurante bom faz 50 pedidos de delivery por semana. Um bom restaurante. Um restaurante forte no delivery vai fazer uns 20 pedidos dia, 30 pedidos dia, 50 pedidos dia já é um restaurante incrível. Então você pensa numa... A gente não tinha paralelo de supermercado online de quantos pedidos dia fazia, né? Então a gente falou, pô, 20 parece ser um número legal. E a gente conseguiu manter mais ou menos isso por um tempo. Mas a gente falou, cara, isso aqui não sustenta o business. A gente precisa ser muito maior do que isso. A gente precisa de 200 pedidos dia para começar a falar de alguma coisa. E aí a gente começou a se perguntar como é que a gente cresce. E aí, esse foi o primeiro grande desafio, né? Como que você cresce num mercado ultra saturado, que o tráfego já estava caro, e que você é um novo aplicativo, um novo entrante dentro desse jogo, né? E aí a gente começa a pensar em táticas de crescimento, e uma delas que eu acho que mudou o jogo nosso foi, a gente chamou de, na época, o Happy Day, que era um produto que você ganhava praticamente de graça, você pagava 50 centavos pelo produto, e a gente entregava esse produto na tua casa em menos de 15 minutos. E aí a pessoa testava essa experiência e falava, cara, como assim os caras entregaram? Deixa eu testar outras coisas. E aí a gente viu que depois de uma certa quantidade de pedidos, você tem um número mágico que a pessoa ela segue comprando de você. Então, mas aí, um ponto legal, e ver essa trajetória, que ainda nem começou, né? Uhum. Da grande história que a gente vai tratar aqui hoje, mas, de novo, você visualizou o passo 1, o alvo 1, o milestone 1, pularam dentro, pegaram dinheiro e perceberam ali na operação métricas que começaram a usar, mas que já trouxeram novos desafios, cujas respostas vocês só foram ter depois que vocês já estavam operando, dando braçada no mar aberto ali, né? Então, é interessante você colocar isso. E como que funcionava a tua cabeça numa hora dessa? Porque, de novo, no teu DNA, imagino, porque já passei por isso, que você estava, a hora que você pediu demissão e pulou lá dentro, falando, bom, esse mês, menos 30 mil, já não tem mesmo. Segundo mês, menos 60 mil. Terceiro mês, menos 90 mil. E essa conta, e aí, quando é que essa conta vai fechar? Então, por um lado, é aquela cabeça que a gente tem no DNA e ainda acentuada pela vida pregressa. Perfeito. Enquanto você já estava naquele fluir ali do negócio, falando, cara, agora eu sou empreendedor, agora eu sou um louco, agora eu tenho uma ideia fixa. E o alvo mudando. Perfeito. Eu queria saber naquela hora ali, ótimo, vocês já estavam para dar o segundo passo, porque tudo isso ainda agravado que você fez isso no meio da pandemia. Sim. Faria Lima vazia,
todo mundo Muito em casa, o Zoom tava... A pessoa descobriu o que era o Zoom É isso mesmo. uma semana antes. Então, não é que hoje já está tudo online, eu saí do meu emprego, estou online. Não. Você estava... O mundo mudando. Perfeito. Como é que estava a tua cabeça naquela hora, em termos de ansiedade, em termos de clareza de visão, em termos de quem estava acostumado, como você aprendeu em casa, não, coloca um objetivo daqui 5 anos e vai perseguindo, você fala, cara, eu não sei o que vai ser meu próximo mês. Como é que estava a tua cabeça naquela hora? Excelente. Cara, essa é uma excelente pergunta, assim. Acho que, primeiro, eu acho que a gente na daqui, a gente foi muito bom em uma coisa, sempre, assim, que é saber o que que é a prioridade. E quando você tá começando um negócio, tudo é urgente. Tudo tá pegando fogo. Se tudo é urgente, nada é urgente. Certo? Se tudo é urgente, nada é urgente. Então você pode escolher o que que você vai fazer. Então, o caos, ele estava instaurado. Tinha 1000 coisas. Sempre tem mais coisa para você fazer do que a tua capacidade. O que que você tem que pensar é, eu tô colocando energia no caminho crítico que vai me levar para o sucesso? O que que era esse caminho crítico pra gente? Número de pedidos. Não adiantava eu ter uma operação boa, eu ter um time legal, Controle financeiro. eu ter controle financeiro, eu ter tudo, se eu não tivesse pedidos suficientes para pagar a conta. Então a empresa inteira, ela tinha um objetivo, que é aumentar o número de pedidos nesse começo. Porque eu tinha que mostrar tração dentro do meu negócio. Se o meu negócio não tem tração, acabou, não tem negócio. Então tudo que não era isso, era secundário. E acho que isso é muito importante, assim. E essa foi uma lição que eu aprendi na Oio. Você tem que colocar uma meta que dê frio na barriga, você tem que executar contra essa meta com toda a energia possível. E a empresa inteira ela tem que falar a mesma língua. Então a nossa era número de pedidos nesse começo. E a gente já sabia que a gente ia fazer uma outra captação, que o dinheiro ele acabava em junho. O dinheiro, esses 1,2 milhões não dura muito. R$1 milhão não é nada, tá? Para quem tá começando. Olha para a câmera e fala R$1 isso. milhão não é nada para quem tá começando uma empresa. Acaba assim, ó. Acaba assim. 3 pessoas, né? Quanto que é o salário de um executivo? Por um ano, acabou. Não tem. Né? Isso que a gente tava sem salário. Agora, imagina você tendo uma operação, um aluguel, compra de mercadoria. R$1 milhão não é nada. Capital de giro Isso. alto. Não é nada. Nada. Então a gente falou, pô, o indicador principal é a atração, eu preciso mostrar isso. E a gente conseguiu. Então, com esse advento né, dessa promoção, a gente saiu de 20 para 100 pedidos dia em um mês. A gente falou, cara, 100 pedidos dia vezes 30, tô falando de 3 mil pedidos mês. Cara, isso já é um negócio relevante em uma loja. Eu viro pro investidor, ele vê essa atração e fala, cara, esses caras aqui estão fazendo uma coisa diferente. Eles vieram conhecer a nossa operação, a gente tinha a operação no térreo do imóvel, em cima era o nosso escritório, que, enfim, custo mínimo de tudo. Sobre mezanino. Todo mundo, assim, ganhando o menor salário que possível, mas com essa visão de que o negócio ia crescer, né? Todo mundo com essa cabeça, a gente distribuiu equity para todo mundo ali do começo. E a gente falou, cara, a gente tem potencial para fazer esse negócio acontecer. E aí surgiu, né, um grande fundo, colocou um term sheet na mesa pra gente. Então. Boa. Surgiu mais ou menos, até olhando para a câmera, porque vamos lá. Surgiu empreendedores que estavam dentro do negócio, era vida ou morte, fazer aquilo lá virar. Já tinham experimentado, já estavam testando as hipóteses, vendo lá e mexendo na estratégia, porque não valida hipótese, você vai para lá, vira para a esquerda, vira para a direita, então todo dia é ajuste tático, mantendo o mesmo eixo estratégico, e aí você fala o seguinte, cara, meu oxigênio vai acabar em 3 meses, eu preciso continuar a respirar, porque percebi que o meu negócio é um grande negócio. Como é que surge um fundo? Boa, eu acho que é bem legal, assim. Até vou dar um passo atrás para responder um outro ponto que você tinha me perguntado, que é como é que tá a cabeça nesse momento, né? E o empreendedor. Cara, eu tava num... Assim, meu foco era, assim, garantir que vai dar certo. Eu não trabalhava com a possibilidade de não dar certo. A minha vida, nesse momento, eu trabalhava de segunda a segunda, das 6 da manhã até meia-noite, todo dia, porque a operação rodava todos os dias. Então, assim, nesse começo da daqui,
Nossa, cara, eu era um fiapo, uma sombra. Olheira pra caramba, né? Tipo assim, o dia inteiro fazia isso, 100%, né? Então, Você e seus eu e sócios. meu sócio, todo mundo. Mas eu mais nesse começo, porque eu tocava operação. Eu era o dono da operação. Então não podia cair a operação. Todo dia tinha que abrir, todo dia tinha que fechar. Cara, quem tem operação que roda de domingo a domingo sabe o que eu tô falando, assim. Quando você é o dono, você não descansa, né? E eu não tinha ninguém, eu era o dono, eu era o gerente da loja. Além de ser o founder, diretor de operações, eu era o gerente da loja também, então eu garantia que estava funcionando, né? E então acumulava várias funções aqui no começo. E né, você falou, né, como é que surge o empreendedor, O o fundo, investidor. perdão, o investidor? Ele, o Rafa, meu sócio, ele foi atrás, né? A gente montou uma apresentação e bateu na porta dos principais fundos de venture capital do Brasil. A gente já tinha um relacionamento com alguns e, enfim, quem não tinha pedia para apresentar, né? A gente chegou nessa galera e falou, olha, eu tenho esse negócio aqui. Cara de pau total. Os fundos, eles anseiam por bons negócios. Não tem tanto bom negócio assim, né? Quando surge um bom negócio na sua frente, você olha e você fala, cara, isso aqui é diferente. E não só os negócios, mas as pessoas dentro do negócio. Essa galera aqui é uma galera que tá comprometida para fazer isso aqui dar certo. Eles não vão largar o osso. É uma galera que tá, cara, all in nisso aqui. Tá realmente com a energia delas depositada nisso. O corpo e alma tá ali. Um time que não vai parar de executar e um time que já executou no passado em outros lugares. Então tinha um track record de execução também aqui, né? Então o fundo, quando chega, ele olha e fala, pô, legal, uma galera experiente que tá fazendo isso aqui, que já fez e que tá tendo resultados interessantes. Então foi aí nesse contexto que a gente conseguiu esse term sheet, né, que é uma carta de investimentos, basicamente, que o investidor ele se compromete, ele fala, ó, vou investir dinheiro em você, você pode inclusive buscar outras pessoas que queiram entrar nesses termos, né, dentro desse processo. Mas, em paralelo a isso, um pessoal que a gente conheceu na época da Oil, que trabalhavam no SoftBank, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, eles estavam lançando uma tese de negócios que era muito similar à nossa, que é a Joker, e eles estavam lançando em 10 países. E a gente tinha um relacionamento muito próximo com eles. Inclusive, algumas dessas pessoas que estavam na Joker foram investidores pessoa física na daqui. E a gente falou, cara, faz muito sentido a gente juntar forças, porque eles já tinham acesso a uma quantidade de capital absurda para nossa realidade de Brasil, né, versus a nossa realidade, e já tinham muita experiência. A gente ainda era muito, por mais que a gente tivesse tido experiência como executivo, como empreendedor a gente era novato. E a gente pegou e falou, pô, de um lado eu tenho um caminho aqui para seguir uma tese sozinho, e do outro para seguir aqui com os caras que já fizeram acontecer. Eles eram, para você ter uma ideia, tinham feito o IPO do Delivery Hero, que era um dos maiores players de delivery do mundo. A gente falou, pô, estamos começando um negócio de delivery com os caras que têm esse tipo de track record, e uma condição que foi sine qua non pra gente se juntar a eles é que a gente ia ter autonomia sobre o Brasil, né, sobre a nossa operação da daqui. A gente falou, pô, legal, a gente vai ter o melhor do lado da autonomia, que era empreender. Para mim, um dos grandes motivos de empreender era estar no controle e estar à frente do meu próprio projeto, com uma injeção de capital e senioridade que os caras tinham, que ia complementar muito o que a gente tinha aqui. Daí a gente topou ir por esse caminho, ao invés de seguir por um caminho solo. Então, aí congela a cena, porque isso aqui é super importante também. Eu busco comentar individualmente aos empresários e empreendedores que eu mentoro, que eu assessoro. Porque olha só, quando você chega para um venture capital, apresenta uma tese, fala para o cara, eu preciso de R$1 milhão, preciso de R$2 milhões, porque o meu projeto ele vai crescer e vai ficar desse tamanho. Uhum. E quando você chega com mais envergadura e fala, eu preciso de R$10 milhões, porque o meu projeto vai ficar desse tamanho. Quando você agrega tamanho e senioridade no que você vai apresentar para um fundo de venture capital, coloca qual é a diferença de atratividade quando você traz senioridade e traz possibilidade de expansão ainda mais para o venture capital. Porque eu costumo sempre dizer, é difícil você, como gestor de investimentos, estando dentro de um venture capital, falar, eu dei 2 milhões para 50 empresas, ou eu dei 10 milhões para 5 empresas. É completamente diferente, porque Total. É difícil você conviver e conseguir nutrir de dinheiro e atenção um monte Muito de gente. difícil. Falando, eu vou apostar em 10 e der o que deu. Não é essa a cabeça, certo, Rodrigo? Conta aí, como é que foi
a aderência, né? A percepção de valor quando você chegou para fazer a captação junto com a Joker já. Legal. Assim, com a Joker, a gente não chegou a captar com eles. Então, a gente fez um M&A, a gente se juntou, né? Mas, assim, a principal coisa que eles olharam era o que a gente já tinha construído. Então, pô, o negócio já estava 3 meses na frente do que eles iriam construir. Depois, quando a gente juntou, né, tudo, a gente foi fazer uma captação ao mercado. E aí, o que entra quando você vai fazer uma captação dessa? Primeiro, quem são as pessoas que estão fazendo por trás, né? Então, era esse time que eu te falei. O time que eu te falei, ele não vai construir uma tese de R$ 1 milhão. Ele quer construir uma tese de $1 bilhão. A visão já era construir um negócio muito grande. E aí, você tem que entender muito bem quem qual o tipo de fundo que você está indo atrás. O que o fundo de Venture Capital quer? Ele quer multiplicar por 100 a empresa que ele está investindo. Ele não quer fazer vezes 2, vezes 3. Para ele começa a ficar interessante no vezes 10. Então, quando você chega para ele com uma visão muito bem estruturada de como você vai levar uma loja que você tem para virar 100, 1000 lojas ao redor do mundo, no ouvido do Venture Capital, é exatamente o que ele está buscando. Música. O que ele está buscando qual que vai ser a tese que eu vou colocar dinheiro que vai multiplicar por 1000 ou por 100 o meu capital. É isso que ele está buscando. E aí, não são tantos negócios que conseguem fazer isso. Então, quando ele encontra algum, ele olha para aquilo ali e fala, pô, deixa eu ver se esses caras aqui, legal, que você sonha legal, mas deixa eu ver a tua capacidade de executar. Putz, os caras já fizeram isso lá na Oio, que na Oio a gente fez o launch da operação da Oio no Brasil e lançou 500 hotéis em menos de um ano, contratou 1000 pessoas em menos de um ano lá na Oio. Cabify e Táxi são empresas que cresceram muito também. A gente participou do launch dessas operações. Então, os caras já fizeram isso. Não é que eu tô colocando dinheiro nos loucos, né? E, do outro lado tinha uma galera da Joker que já tinha feito a IPO do Delivery Hero. O cara que já fez isso, qual a capacidade dele de executar essa tese que ele tá falando pra mim? Cara, uma alta capacidade. O que tá faltando pra ele? O modelo de negócio já tá correto? Já tem um modelo aqui desenhado. Tá faltando só dinheiro pra crescer. Então, interessante. O cara já tem uma máquina de geração de valor validada. E agora o que ele tá querendo? Dinheiro pra transformar essa máquina, ao invés de ser uma, em 1000. Pra virarem 1000 máquinas que vão cuspir dinheiro pra ele. Então, legal. Isso aqui tem valor. Isso aqui é algo que que é interessante pra mim. E como que eu, empreendedor, tenho que me organizar diante disso? Acho que tem uma coisa que é muito importante, que é você ter um negócio de fato estruturado, né? Que vai ter ali bons números para você apresentar para o investidor. Mas, cara, tem uma parte de você construir uma narrativa. Muitas vezes o empreendedor, ele sonha dentro da cabeça dele. Mas ele precisa colocar esse sonho dentro de uma apresentação consistente para ele contar esse sonho para as outras pessoas. E eu vejo muito empreendedor que coloca lá 90% da energia dele nessa parte de construir o negócio e 10% só da energia em construir a narrativa. Sendo que, assim, se você vai ir por um caminho de venture capital, que você vai estar sempre levantando capital, porque você vai ter que fazer rodadas sucessivas. O cara não vai te dar todo o dinheiro de uma vez. Você vai fazer uma rodada, vai executar, depois você atinge um milestone, daí você faz outra, atinge um novo milestone, e assim por diante, né? Então, você tem que saber criar uma narrativa e executar contra essa narrativa. E se mudar o caminho no meio da história, porque você vai descobrindo coisas novas, você ser capaz de alinhar o teu investidor a respeito disso. Então, é um caminho, a gente chama de venture track, né? É um caminho que você vai trilhando. Se você não entra no track de VC, se você entrou no track de VC, você precisa persistir ali. É difícil você sair, né? Tem um lado muito bom, mas, cara, tem um outro lado que velho, você tá com essa visão grandiosa, eu quero executar essa visão, mas eu não quero executar ela em 10 anos. Eu quero executar em 2, 3. Então tem uma pressão que vem junto muito grande. Toda vez que você pede dinheiro para alguém, você adiciona uma variável de pressão dentro do seu negócio. E aí você precisa entender se essa é uma pressão que você quer lidar e você sabe lidar com ela ou não. A gente adicionou muita pressão dentro do nosso negócio. Então, mas aí, agora, contando para a audiência, porque você não fez uma captação só de R$1,2 milhão. Perfeito. E você fez isso no meio da pandemia,
entrou 2021 cheio de sonhos, cheio de convicções, cheio de satisfação por ter um campo para você trilhar. Legal. O seu venture track aí. Agora, se juntou com a Joker e começou as rodadas. Agora, eu queria que você desse para minha audiência aqui a proporção do que foram essas captações. Porque Legal. A gente está falando de dinheiro de gente grande mesmo. Perfeito. Quando você fala, me tornei um unicórnio, me conta aí como é que foi isso e quanto tempo levou, falando primeiro das rodadas de captação especificamente. Boa. Como é que foram ali? Deixa eu te contar então um pouco como foram as rodadas e depois eu conto um pouco da jornada, tá? Então, a gente lançou dia 15 de janeiro, como eu falei, e se juntou com a Joker em março, e ali para maio a gente começa a negociação do Series A, que foi a ser um dos maiores Series A's da história, né? Então a gente como grupo, a gente captou 170 milhões de dólares de Series A. Difícil você ouvir falar no Series A desse tamanho. Na época a gente tinha operação em 10 países. Então a visão da Joker era uma visão muito maior do que a da Daqui. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a Daqui, a gente pensou em lançar 10 lojas. O plano com a Joker ele era 10 vezes maior, lançar 100 em um ano. Então assim, para você ver como que você muda de perspectiva. 100 da Daqui. Tem lojas da Daqui. Fora da Joker que iam ter mais, né? Então assim, a fusão oportunizou multiplicar por 10 o seu business plan por 10. Isso. Da sua própria empresa, não era nem o nem o combinado. Isso. E isso, assim, 10 eu já achava agressivo. E é muito louco, isso pra mim eu acho que é uma grande lição, assim, que é... Cara, o trabalho pra fazer 10, ele não era tão diferente do trabalho de fazer 100. Por quê? Porque você precisa criar sistemas que vão entregar o 10 e que vão criar o 100. Mas o sistema ele é praticamente o mesmo. A diferença é que se você cria um sistema que você vai lançar 10, esse sistema vai ser um sistema muito menos refinado do que o sistema que vai lançar 100. Então, lançar 100 te possibilita fazer uma máquina de lançamento de loja muito melhor. Entendeu? Entendi, mas aí vamos lá. Você foi lá, você foi lá, financeiro, chegou lá, fez o round da Series A, e aí eu queria que você descrevesse ali emocionalmente o que era o famoso F5 quando você fala, bom, agora... Agora o dinheiro cai Flávio Augusto que fala muito isso. O F5 fala 170 milhões de dólares. Boa. O que é isso para um filho de professores que estudou e que chegou lá e que 2 anos antes estava trabalhando numa empresa executivo pensando em quanto ele ia colocar no CDB Boa. todo ano para poder um dia levar uma vida moderada? O que é você falar, pô, eu sou sócio de uma empresa que agora vale... Sei lá, na época, uns 300, 400 milhões de dólares. Sei lá, nessa ordem de grandeza, né? Então vamos lá, conta aí. O que é esse dia? Fala, pô, assinou, engajou, o cara foi lá, fez a primeira tranche e colocou a grana. Beleza. Como é que é o teu dia, Rodrigo? Eu vou te falar que pra mim, assim, a gente celebrou. Falou, pô, legal, levantamos. Mas assim, de dia a dia não mudou nada, porque... É aí que começa o trabalho. E um segundo falou, celebrou, no segundo seguinte ferrou. Agora... Exato, agora a gente tem que executar, né? Com um grande dinheiro vem uma grande responsabilidade. Como diria. Sempre, né? Então, assim, a gente levantou esse 170 e, cara, a gente tinha um plano ultra agressivo, que era... Até então, a gente tinha lançado 4 lojas. A gente queria lançar 100. Então, ainda faltava 96, em um ano. Até o final do ano, na verdade, não era em 12 meses. Dali a 12 meses, não. Era até o final desse ano, do ano de 2021. Então, assim, beleza, agora a gente tem o dinheiro pra... Até então, a gente fazia as coisas, né? A gente, junto com a Joker, a gente teve um aporte de capital do lado deles, mas ainda não era uma grana que você podia contratar os melhores profissionais, tinha dinheiro pra pagar o salário da galera, né? Num padrão de mercado. Era sempre o primo pobre aqui. Aí, quando chegou essa grana, a gente falou, pô, legal. Galera que topou lá comigo, vamos colocar agora o teu salário num padrão de mercado. A gente seletizou a empresa toda, né, quando teve essa entrada, e começou a executar esse plano, das 100 lojas. E ali, em dezembro, a gente faz uma nova captação. Uma captação de 260 milhões de dólares. A mais. A mais. E aí, isso pro grupo inteiro, né, os 10 países. Um percentual disso veio pro Brasil, não consigo abrir o quanto. Mas, então, no total, ali, a gente levantou em um ano, como grupo, mais de 400 milhões de dólares. Né, com esse objetivo de lançar. Então, assim, dinheiro deixou de ser a principal restrição, mas esse era um dinheiro de lançamento.
Eu não tinha o dinheiro da operação. Então eu não podia tomar decisões irresponsáveis do tipo, preciso alugar um imóvel. Paga o preço qualquer que seja, que depois a gente vê o que a gente faz. Não, porque essa conta é uma conta que fica. Então a gente teve que criar um sistema, de fato, que consegue alugar imóveis para conseguir alugar os 100. Imagina, precisar alugar 100 imóveis em um ano, o tanto de visita que você tem que fazer, o tanto de corretor que você tem que ter. E aí, não é só alugar o imóvel, você tem que alugar o imóvel, você tem que fazer obra no imóvel, você tem que comprar prateleiras, você tem que encher essas prateleiras de produto, você tem que ter um time para operar. Então, para cada uma dessas coisas que eu falei, a gente criou uma máquina. Então, era uma máquina de buscar imóvel, uma máquina de obra, uma máquina de compras, uma máquina de recrutamento e uma máquina de treinamento. Todas essas máquinas têm que estar em sintonia, para eu garantir que quando eu lanço a loja, eu já tenho tudo. E os entregadores também. Então, eu já tenho todos esses elementos para garantir que a execução ela vai bem. Então, o meu desafio, uma vez que o dinheiro entrou, ele era para a gente conseguir... Uma vez que o dinheiro entrou, o meu desafio era, beleza, agora eu preciso organizar isso aqui tudo. Né? Eu tinha até então uma empresa com 30 funcionários. Essa empresa, do final do ano, era uma empresa de 1.000 funcionários. Então, como é que você contrata 970 pessoas em um ano? Então, e essa é uma pergunta importantíssima, que para mim define aí o sucesso ou fracasso de grandes movimentos e tudo mais, que é o seguinte: imagina que você vai precisar montar uma equipe de elite, olhando para esse projeto grandioso que você conseguiu compor e conseguiu se convencer e convencer um primeiro fundo. Então, o primeiro pitch que você teve foi o pitch para o investidor. Primeiro, Family and Friends, que é um tipo de pitch. Segundo pitch que você tem para um banco, para bancos, para fundos de investimento gigantescos. Aí você precisa montar um time e você precisa atrair e reter um talento que é um cara que é o Rodrigo Maroja de 3 anos antes, que estava lá, tinha montado a carreira dele, tinha feito o MBA dele, gostava de colocar os certificados, trabalha numa empresa legal e você fala, puxa, eu sou uma empresa que existe há 2 anos. 1 ano e meio. Até e menos, agora? Né? Tinha 6 meses. E agora? Como é que funciona isso? Como é que era o discurso para você conseguir atrair e ter de corpo e alma esses talentos que estavam no seu empreendedorismo, mas eles não estavam empreendendo. Perfeito. Eles são executivos. Então, como você conseguir atrair um executivo para o seu empreendedorismo? Boa. Eu acho que tem primeira coisa, ela nasce na crença. O primeiro passo é você crer. E aqui é muito relacionado à fé. Fé é você acreditar em algo que você acredita. Não tem muito... É fé. Não tem ali um motivo para você acreditar. Mas você acredita do mesmo jeito. Né? Então a primeira coisa é você como empreendedor, você ter fé que o teu negócio vai dar certo. Você vai ter ali um business plan que você traçou, mas tem um pouco de fé também, de você acreditar que aquilo ali é verdadeiro. Quando você tem um bom business plan e tem fé, você vai construir uma narrativa a partir do que você acredita. Então você tem um sonho e você vai compartilhar esse sonho com as pessoas que vão estar ali naquele desafio junto com você. E você vai ter que contar uma história que é uma história que você acredita e que aquilo ali não vai só impulsionar você para o sucesso, mas todo mundo que está dentro desse foguete vai chegar junto num lugar que é muito mais interessante do que as pessoas têm hoje. Então, eu pegar o cara que era ali um gerente high potential, que está numa empresa ali, talvez num cargo médio, que ele não vê muita perspectiva, dá para ele um desafio grande. Fala, cara, antes você cuidava disso aqui, ó, 10% de um processo. Agora eu vou te dar o processo inteiro. E, by the way, se você executar isso aqui muito bem, a cadeira que tem aqui em cima, ela pode ser sua. Então, eu dava para a pessoa também o sonho. Porque uma empresa que cresce, quem está dentro da empresa, imagina, eu te trago para uma posição. Se a empresa cresce debaixo dela, a posição da pessoa está crescendo. Então, eu estava dando para a pessoa job description
muito maior do que o que ela tinha. Essa é a primeira coisa que eu fornecia para ela. A segunda, compensation. Beleza, teu salário hoje não é o salário que você ganharia no mercado. Provavelmente ele é 10% abaixo ou em linha, e muitas vezes PJ. Eu vou te dar a possibilidade de você... Hoje você tá aqui, mas daqui a 1, 2 anos, você vai estar ganhando 2 vezes o que você tá ganhando hoje. Então você vai participar de uma construção que dentro de uma empresa tradicional você nunca vai ter. Esse tipo de exposição, esse tipo de responsabilidade, esse nível de execução, você nunca vai ver dentro de lugar nenhum. São raras as oportunidades que existem de você participar de um negócio tão legal. Então você prefere ficar onde você tá, que você é um Zé Ninguém, ou você quer vir junto com a gente construir esse futuro, construir o seu futuro e executar aqui dentro, cara, um negócio que ninguém nunca fez, que a gente vai revolucionar o varejo no Brasil. Cara, as pessoas, elas se inspiravam. Mas não é todo tipo de gente que tá pronto para esse desafio. Porque tem que ser gente que sabe fazer muito com pouco. O cara que é o executivo tradicional, ele entra numa organização e ele pede 5, 6 pessoas para trabalhar com ele. Porque ele não sabe gerir sem ter time embaixo. Essas pessoas, elas tinham que executar com nada. Não tinha sistema. Não tinha nada. Né? Assim, tô sendo injusto. A daquela era muito organizada para o nível de empresa que ela era. Mas ela não tinha, nem de longe, todos os processos que uma empresa tradicional teria. Né? Então, assim, a gente conseguiu trazer isso, né? Então, essas pessoas. E, cara, todas essas pessoas, lideranças principalmente, né? Todas não, mas eu vou dizer que a maioria, que toparam entrar e que cresceram junto com a gente, cara, elas multiplicaram o salário delas por 2, 3, em 2, 3 anos. Então, e essa história vai continuar, porque, enfim, a gente já está com 1 hora de podcast e a gente vai gravar mais um podcast para contar para a audiência o que deu disso tudo, porque a gente está mostrando a decolagem, o lançamento. Isso serve para aquilo que eu sempre coloco para vocês, mentorados, público que assiste os podcasts. É super importante entender que essa jornada, esse desenho, esse planejamento de movimentos é uma coreografia que não para jamais. É algo que não requer ali, muitas vezes, 20 anos para acontecer. Isso tudo que o Rodrigo está contando aqui, dando um testemunho próprio, aconteceu até agora em menos de 1 ano e meio. É isso. Desde as reuniões aos sábados até a captação de mais de 400 milhões de dólares para colocar em marcha uma grande ideia, um grande projeto, fundamentado em hipóteses que vinham sendo testadas e amadurecidas e táticas que vão para cá e vão para lá. A última pergunta que eu queria te fazer aqui desse capítulo de hoje, desse Deal Making Podcast, é o seguinte: que tipo de executivo você conseguia atrair mais, ou que você procurava? Vamos falar um pouquinho das gerações. Vamos falar da geração X, que é a minha, geração Y, 35, 40 anos, e a famosa geração Z, aqueles jovens já nativos aí de internet e tudo mais. Quais são os perfis que mais estão aderentes a esses conceitos, esses movimentos de vida, essas jornadas de falar, olha, 2 anos atrás eu não existia, agora já estou desse tamanho e 5 anos daqui para frente eu posso estar em patamares inacreditáveis para o executivo comum, para a pessoa comum. Quem você atraia mais, Rodrigo, e o que você procurava? Olha, idade não era tanto um filtro, tá? Mas fatalmente você vai cair no que é mais fácil dentro do teu network. Né? Na época que eu comecei daqui, eu tinha 28 anos. Então as pessoas que estavam ali comigo tinham mais ou menos essa idade. Tá? Então, é difícil falar geração, porque já passaram 6 anos, né? Daí, menos 6. Não, mas você continua na mesma. Mas é isso. Geração. Então, eu tinha mais ou menos uns 28. Era uma galera ali entre a minha idade, um pouco mais velho, uns 30 e poucos. Esse era o perfil dessa liderança. Né? Então, era um executivo que estava indo bem na carreira, mas que ainda não tinha dado... Né? Não era um diretor. Eu não tinha dinheiro para trazer o diretor. Eu trazia um gerente, mais ou menos. Tá? Isso para o corpo de liderança. Os analistas, daí sim, daí eu tinha gente de 22, 24, 26, eram de 22 a 26, assim, essa galera que ainda não tinha muitos compromissos, assim. Por exemplo, o Rodrigo de hoje, que tem filho, que é casado e tem filho pequeno, cara, para ele seria mais difícil
fazer uma dedicação como essa. Impossível? Não. Mas ia requerer um apoio, uma rede de apoio maior para fazer um mergulho desse, né? Tanto que agora eu estou empreendendo, é um outro setup. Não é setup, eu não toparia fazer o que eu fiz no começo da Daqui, de trabalhar de domingo a domingo por 2, 3 meses. Mas é porque o negócio na época demandava isso de mim. E quando você cria um negócio, você escolhe que tipo de negócio você quer ter, né? Então é mais ou menos essa a resposta que eu tenho. Puxa, muito legal. Bom, tem uma parte incrível da jornada que a gente vai contar numa próxima conversa aqui, mas eu acho que ficou claro para todo mundo aqui que a oportunidade existe, que a oportunidade bem fundamentada por um bom conhecimento, por uma boa doutrina, por pessoas que realmente estão entregues aos negócios e pessoas que estão dispostas a fazer aquela aposta, o all-in, colocando tudo, olhando para o futuro, falando o futuro vai dar certo, a ideia vai ser colocada em marcha, é possível, eu consigo atrair pessoas tanto para sócios, quanto para executivos, quanto para investidores. A gente ainda vai falar bastante da adesão dos clientes, como é que foi a aceitação do produto, o que isso abriu de possibilidades para você enquanto empresário, empreendedor de vida mesmo, por ter transcorrido essa jornada aí. Então a gente faz uma pausa nessa conversa e eu gostaria muito de ouvir de vocês as impressões. Quais são as provocações que vocês gostariam que eu fizesse com o Rodrigo aqui no nosso próximo podcast? O que deu? Quais são as dúvidas? O que até agora interessou vocês? Muito bom ter um ser humano formidável, meu amigo, e um empreendedor raiz, faca nos dentes. E muito obrigado por esse primeiro podcast, mas o nosso segundo, eu quero que você conte tudo do que deu esse movimento todo que você fez. Como é que foi para você? E quem é o Rodrigo Maroja hoje? Isso vai ficar para o próximo, certo? Legal. Pô, excelente, cara. Um prazer estar aqui com vocês. Foi ótima a conversa. E empolgado aí também pro próximo. Vamos para cima. Vamos lá. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo episódio.